o tema da palavra do sábado é da semana do devocional, né? Para quem não sabe, a gente tem devocionais semanais aqui da Rede Jovens. Se você não participa, vamos comunicando aí para a galera, porque a gente tem um grupo que a gente coloca temas semanais. E nesses temas, todos os dias, de segunda a sexta, a gente coloca devocionais feitos pela galera daqui mesmo. E são muito, muito bons mesmo. Tem um podcast, tem um textinho. Então, se você não participa ainda, se você não tem, procura, porque, de verdade, é um conteúdo que vale muito a pena, um conteúdo que te edifica, né? E vamos lá, né? A semana passada teve encontro com Deus, né? E foi muito, muito bom. Alguém daqui fez o encontro da semana passada? Temos 1, 2, 3 pessoas, né? Tá ótimo. E aí, teve o encontro da semana passada, e o tema da semana passada foi profundidade, né? Eu vou estar falando um pouco mais no final sobre profundidade, e agora mesmo eu vou estar falando sobre o tema dessa semana, que foi constância. Se você não viu, os devocionais dessa semana foram muito, muito, muito bons, e eu espero que vocês possam estar vendo, né? Vamos lá. Eu estava pensando, né, na hora que eu fazer a ministração, escrever, e eu fiquei, Deus, o que eu vou falar para essa galera? O que você quer que eu fale? Né? Eu comecei a orar. E aí a primeira pergunta que eu fiz na minha mente, né, foi, o que é uma pessoa constante? E eu fiquei pensando e orando, e Deus, o que é uma pessoa constante? O que é uma pessoa constante? Como assim? O que você quer que eu fale em relação a isso? E aí eu senti muito no meu coração que uma pessoa constante é uma pessoa persistente. A palavra persistente, ela é diretamente ligada à palavra constante. Então, se você é uma pessoa constante, você se torna uma pessoa persistente. E aí, o primeiro ponto que eu fiz é justamente esse, que constância é uma palavra que está ligada à persistência, né? Você se torna persistente. E o que eu venho falar em relação a isso? Que muitas vezes a gente vai passar por dificuldades, a gente vai passar por guerras, né? Semana passada a gente teve um encontro com Deus e o encontro com Deus ele tem um impacto muito grande no mundo espiritual. Você está ali atacando, né, o mundo espiritual. Então, naquele momento, você começa a trajar uma guerra no mundo espiritual. Entende? Então, você vai ter ataques, né? Enfim, e não só isso, na sua vida cristã, você tem ataques, você tem guerras. E para você vencer essa guerra, você precisa ser persistente. E para que haja persistência, você precisa ser constante. Entende? E essas guerras elas vão te causar dificuldades. É importante entender, é importante você ter esse entendimento de que vai haver guerras na sua vida. Não tem a vida de filme, não existe isso, na verdade. A gente sempre vai viver de guerras, né? Toda guerra que você está passando, ela faz parte do teu crescimento, ela traz crescimento para você. Eu vejo muito isso, atualmente eu não passo por grandes guerras, mas a minha guerra é mais pessoal mesmo, contando o meu testemunho de crescimento. Entenda, toda guerra que você passa, ela vai te causar um crescimento, você vai sair melhor dessas guerras. Eu acho que é muito massa a gente querer mudar a nossa concepção em relação à guerra, sabe? Porque, às vezes, a gente pensa que, meu Deus, eu estou passando por uma guerra, eu estou tendo problema com meus pais, eu estou tendo problema na minha família, problema financeiro, e aí a gente acha que isso é, meu Deus, a pior coisa do mundo, o que está acontecendo? Cara, começa a olhar para o lado bom disso. Quando você sair dessas guerras, você vai estar melhor do que quando você entrou. Sabe? Hoje, a minha guerra atual, assim, né, graças a Deus já estou passando aí, é no sentido de pessoa mesmo, sabe? Eu ainda não estou na faculdade, e aí eu tenho meus trabalhos, né, enfim. E, cara, é muito louco como eu sinto, eu nem, assim, não concluí, graças a Deus, eu sinto que já está terminando essa questão, né? Mas, enfim, eu já me sinto uma pessoa, sabe, que passou por isso e se sente já melhor em relação, sabe? Em relação a tudo que eu passei, eu já me sinto que eu tive um crescimento, sabe? E que é algo que eu acho importantíssimo. Outra coisa que eu queria falar bastante em relação à constância é que
a constância ela não só é importante para essas guerras em relação ao teu financeiro, em relação ao teu sentimental, em relação à tua família, enfim, ao teu trabalho, não só isso, mas as tuas guerras em relação ao teu pecado, sabe? Tipo, muitas vezes a gente tem pecado de estimação, muitas vezes a gente tem pecados que a gente guarda, que a gente não consegue ser libertos. E aí, como é que eu faço? Cara, a constância nas coisas de Deus, ela vai te libertar dessas coisas. Sabe? Quando você se torna constante nos teus devocionais, por exemplo, na tua oração, no teu jejum, isso tudo são armas espirituais. E quando você se torna constante nelas, você se torna vencedor diante dos teus pecados, que tu tem dificuldades para largar. Tipo, eu senti muito isso. Esse foi um dos meus maiores impactos em relação a eu sair do meu encontro e eu comecei a fazer devocional, né, todo dia. E, cara, você se sente forte, velho. Tipo, teu espírito fica grandão. Tu fica tipo, meu Deus, eu posso passar por todas as coisas. Porque o devocional é a tua intimidade com Deus. E é algo que eu sinto que também é importante ser dito. A constância, ela leva à tua intimidade. A gente tem que ter intimidade com Deus. Não tem como tu querer chegar aqui e sentir todas as coisas que tu vê a galera sentindo, né? A galera falando em línguas e tu não tem intimidade com teu Deus. Entende? A intimidade ela vem através da constância da busca, da constância da dedicação, do sacrifício, que é algo muito importante, né? Então, esse meu primeiro ponto é: você precisa de constância para vencer as tuas guerras. Não sei qual que seja as tuas guerras, pode ser em relação a pecado, família, sei lá, pessoal, mas se você não tem a constância nas coisas de Deus, você não vai vencer essas guerras. Porque depois da constância vem a persistência. E a gente precisa ser persistente nas nossas guerras. Entende? Só dando para entender, constante em quê, Gabriela, que tu está falando aí, ser constante nas coisas de Deus. Como assim? No teu devocional, que é algo que te fortalece, que é algo que alimenta o teu espírito, no teu jejum, que é, né, enfim, antigamente, quando eu não estava bem, né, espiritualmente, eu fazia jejum uma vez no ano. E era um evento quase. E aí a gente entende que não é assim, né? A gente precisa estar constantemente fortalecendo o nosso espírito. Nosso jejum, no nosso devocional, nas nossas orações, que é algo que mudou muito na minha mente também. É algo que eu vou entender, que se eu quero intimidade com Deus, eu preciso parar ali um momento do meu dia, separar um momento para falar com Deus. Não só para ler o devocional, né? Não só para fazer o devocional, mas para conversar com Deus. Você tem parado no seu dia para conversar com Deus? Você tem parado um momento para falar, caramba, agora eu quero sentir a presença de Deus. Sabe? Não é aqui que tu tem que sentir a presença de Deus. Não tá preso a esse lugar. Aqui é muito, muito bom, aqui o céu é muito aberto, aqui tem a galera orando ao teu redor, aqui tem a galera louvando, né? Mas não é aqui, não está preso aqui. Deus, ele não está aqui, entende? Na verdade, ele está contigo. Então, onde tu parar para orar, onde tu parar para separar o teu momento de intimidade, ele vai estar lá, né? E aí eu queria falar um pouco sobre Daniel. Alguém pode abrir Daniel 10:10 e ler para mim? Vamos, amigos, irmãos. Dez. Pode ler. Não era esse, mas vida que segue mesmo. Né? Mas, enfim, vai isso aí mesmo. O que eu queria falar sobre a história de Daniel? Não sei se todo mundo conhece Daniel, mas ele foi um grande homem de Deus, né? E ele orava 3 vezes ao dia, velho. E ele venceu uma guerra muito grande. A galera se levantou contra ele, mas ele orava 3 vezes ao dia. E é isso que eu acho mais irado, tipo, mano, a constância. Todos os dias ele orava 3 vezes ao dia, entende? Então, velho, precisa haver a constância para tu vencer as tuas guerras, né? O que eu vejo muito...
sobre viver o sobrenatural de Deus, né? Muitas vezes a gente quer viver o sobrenatural de Deus, a gente quer ver as coisas, a gente quer... Eu acabei de falar sobre isso, né? Sobre a tua intimidade com Deus. Eu vejo muito que Deus me levou muito a falar sobre isso nessa ministração, em relação à tua relação com Deus, em relação a tu querer viver as coisas de Deus, querer viver o que tu vê o teu irmão vivendo, e não só de assistir, entende? Mas de tu estar, de fato, vivendo, entende? E para isso precisa haver constância. Precisa haver constância. Para tu viver o sobrenatural de Deus, tu precisa de constância. Entende? Constância nas coisas de Deus que eu acabei de citar. Se você não tem, você não vive. Não é só tu querer, não é só tu falar, caramba, eu quero, acho legal e tal, meu Deus, como é massa o testemunho daquela pessoa que disse que viveu isso e aquilo com Deus. Mas tu não para ser constante, sabe? Tu não para dar um tempo, tu não para sacrificar alguma coisa da tua vida. É o que eu estava falando para meus irmãos, não sei quando, eles estão aqui até, né? E aí, o que eu falei para eles? Velho, cadê? O que tu está sacrificando para Deus? O que é que tu está sacrificando para Deus? Isso é importante para a tua vida? Sabe? É algo que tu só gosta? Entende? Será que tu está sacrificando aquela coisa que tu ama? Deus ama ver pessoas sacrificando as coisas que ela ama para Ele, sabe? Deus ama muito. É o que Ele mais gosta de ver. Então, eu te garanto, se tu pegar e sacrificar algo que tu mais ama para Deus, tu vai sentir a presença de Deus, tu vai viver o sobrenatural dEle. Entende? E o terceiro ponto é constância e a não desistência. Como assim? Vamos lá. O que eu vejo muito disso é constância, né? Eu vou estar ali diariamente buscando, eu vou estar diariamente colocando as coisas de Deus em dia, eu vou estar diariamente orando e tal, e eu nunca vai acontecer nada de um dia não orar, então de um dia deixar de fazer o meu devocional, sabe? É algo que eu vejo bastante em relação à constância, é que a galera se determina a ser constante. Ela fala, tá bom, eu vou ser constante agora, tá tudo certo, vou organizar direitinho, vou separar esse momento aqui para Deus, mas aí se um dia ela deixa de fazer, ela já desiste, sabe? E não é isso, velho, não é isso. A constância, ela não tá dizendo que se tu não faz um dia, tu já deixou de ser constante. Mas, na verdade, que se tu não faz um dia, se levanta. Porque muitas vezes você vai cair, sabe? É inevitável que talvez um dia tu saia um pouco do foco. Eu botei até aqui sobre a história de Elias, né? O profeta Elias. Ele era, no caso, né, um profeta muito importante da Bíblia. Não sei, acho que todo mundo já deve ter escutado a história dele, de que ele orou e caiu fogo do céu. Tipo, ele era cheio do poder de Deus. E por um só momento que ele deu brecha ao medo, ele saiu do foco. Ele era constante na busca de Deus. Ele era constante no seu relacionamento com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Mas por um só momento ele deu brecha ao medo e aí ele saiu do foco. Ele foi para o deserto, algo que Deus nem tinha mandado ele fazer. E ali ele perdeu o tempo do propósito dele. Ele saiu do propósito dele naquele momento. E aí, se você for ler depois, ele vai estar voltando. Enfim, aonde ele estava. Mas o que eu quero te falar é que hoje você já pode ter sido constante e hoje você não sendo mais. Mas o que eu tenho que te falar hoje é, você ainda pode ser uma pessoa constante. Você ainda pode se levantar, você ainda pode buscar. Não é porque hoje você não está no nível que você estava, não é porque hoje você não está fazendo o teu devocional, não é porque hoje que tu não está orando, tu não está indo à igreja, tu não está buscando, que, meu Deus, acabou tudo, eu sou horrível, eu não sou mais constante. Mas não, calma, está tudo bem, você pode buscar agora, você pode se levantar. O teu propósito ainda está aí, Deus ainda está aí, né? E ser constante é ser persistente, né? Como eu falei hoje 10 vezes, sei lá. Pois é isso, basicamente. Você pode sair do foco, mas se levante. E aí eu queria falar um pouco sobre profundidade, né? Que foi até o que o Biel falou. Acho que Deus tocou muito no coração dele em relação à profundidade. Velho, que nível você tá de profundidade? Que nível... Tá aqui o negócio do meu dente. Que nível você tá de profundidade? Qual é o teu nível de relacionamento com Deus? Qual é o teu nível de intimidade com Deus? A profundidade é algo que caramba, não sei, para mim
particularmente, quando a gente estava na liderança, a gente teve, né, enfim, deram a ideia desse tema de profundidade. Eu fiquei vibrando, eu fiquei, meu Deus, que tema incrível, porque, de fato, profundidade é um negócio que, particularmente, me anima muito, que é tu cada vez ir mais fundo, sabe? Mais fundo no teu relacionamento com Deus. E eu não sei de quem eu escutei, mas eu falo bastante isso, que, mano, o teu relacionamento com Deus não é algo que pode ficar parado. Teu nível de profundidade não pode ficar parado. Quando você estagna na tua vida espiritual, na verdade, você está regredindo. Se você não está crescendo espiritualmente, se você não está constantemente aprendendo, buscando, querendo ir mais profundo, na verdade, você está regredindo, você não tá crescendo em nada. Entende? Então, se você está parado, se você não está sentindo que, caramba, eu estou me sentindo mais próxima de Deus, eu estou me sentindo com mais intimidade em relação a Deus, tem alguma coisa de errada, você tem que mudar isso em você, porque você tem que buscar a profundidade. E eu até fiz o link em relação à profundidade e à constância, porque se você quer ter profundidade com Deus, se você quer ter intimidade com Deus, você precisa ser constante nas coisas de Deus, na obra de Deus, sabe? É algo muito louco. Tipo, eu particularmente, eu sinto como se fosse degraus na minha vida, tipo, quando eu vou analisar, de fato, em relação à profundidade. Eu lembro muito bem, tipo, quando eu entrei aqui, né, que eu acho que eu, sei lá, eu só me arrepiava quando eu orava, quando eu estava no louvor. E aí eu sinto como se, mano, fosse degraus. Aí eu fui para o encontro com Deus, eu saí já, meu Deus do céu, sei lá, sentindo coisas a mais, presença de Deus, tendo mais intimidade com Deus, sabendo identificar quando Ele está falando comigo. E aí eu fui servir no outro encontro, que foi da galera depois da minha, e eu saí como se eu tivesse tido outro salto espiritual no sentido de, caramba, estou me sentindo mais profundo. E aí vai sendo, cada vez mais tu vai indo mais profundo, entende? Deus, Ele quer uma profundidade de ti. Ele quer que você vá mais profundo, Ele quer que você busque mais. Mas a profundidade, ela exige sacrifício. O que é que você tem sacrificado para Deus? Ele exige dependência. Você tem dependido de Deus, você tem entregue as suas coisas na mão de Deus. Sabe, quem é que está no controle da tua vida? Eu penso muito isso. Velho, quem está no controle da minha vida é Deus. É Ele que vai me direcionar onde eu vou trabalhar, qual é a faculdade que eu vou fazer, qual é o meu propósito. Enfim, eu vejo muito que entrega nas mãos de Deus a tua vida. Porque eu ia falar eu vou falar ainda, né? Sobre os 4 níveis de profundidade, que eu vejo bastante. Eu botei que o primeiro nível é como se tu estivesse no nível de só assistindo e ouvindo a galera falar de Deus, ouvindo, enfim, só presenciando mesmo, de telespectador, né? E eu acredito que eu já vivi esse primeiro nível. E é algo um pouco, não frustrante, mas no sentido de tu ver e não viver, sabe? Esse nível é o primeiro nível que eu vejo, né? O segundo nível é quando você começa a ir, de fato, para a igreja, mas também só vai, sabe? Tipo, o primeiro é como se tu conhecesse o teu amigo, que é da igreja. O segundo é quando começasse a ir para a igreja. E tu vai no sábado, todo sábado, não sei, tu vai todo domingo. No meu caso, quando eu era, né, enfim, quando eu estava antes, né? Antes de eu, de fato, começar a viver o propósito de Deus na minha vida, eu vivia muito isso, de tipo, eu tenho temor a Deus, eu vou todo domingo para a igreja, então tá tudo bem, né? É isso, escuto ali a palavra, e aí eu volto para minha casa. A Mísia fala um negócio que é muito, muito massa. Ela fala que quando a pessoa vive isso, é um dia para Deus só, né? Na tua semana. Tem 7 dias na semana. Um para Deus e os 6 para você aí, né? E eu vivia muito disso, de sentir que... Não de sentir, mas de que, caramba, velho, tá, eu vivo isso... Eu sei quem é Deus, eu busco, eu entendo que Ele é importante para a minha vida, mas também, ok, vou para a minha vida, né? Eu vou continuar sendo quem eu sou e acabou, sabe? Eu vejo que isso é o segundo nível, que foi algo que eu acho que eu passei a maior parte da minha vida vivendo, né? E o terceiro nível que eu vejo é quando você está até querendo viver, mas ainda falta algo para você, de fato, entregar. Ainda falta algo para, de fato, você sacrificar. Velho, tipo, o terceiro nível é uma parada que tu já tá, tipo, querendo buscar, tu já tá há um tempo ali, tu já entendeu como é, mas que ainda assim, sei lá, tem algum pecado que tu não deixa de cometer, tem algo que te segura, não sei o que seja, mas enfim,
Esse eu vejo muito que é o terceiro nível. E o quarto nível é que você está submerso, de fato, em Deus, enfim. No fim, que você está vivendo as coisas que Deus quer, sabe? Que você entende o que Ele quer para você. Que você sente, de fato, a presença de Deus. Que você vive a dependência de Deus. Entende? A dependência de Deus é algo que é muito difícil, porque você não sabe o que Deus quer para a sua vida. Tipo, Ele não vai te falar, de fato, o que tu vai fazer daqui a tantos anos. Mas é algo maravilhoso, porque Ele sabe de todas as coisas. E a vontade dEle é a melhor que existe. Então, é, ao mesmo tempo, algo difícil, mas é a melhor coisa que existe, porque você tem confiança. E acredito que seja isso. Glória do louvor, por favor. Vou fazer a oração. O que eu queria falar para finalizar para vocês é, para haver a constância, você precisa ser persistente. E para haver a profundidade, você precisa ser constante. Então, se você quer viver o sobrenatural de Deus, se você quer buscar mais de Deus, começa a querer ser uma pessoa constante. Começa a identificar o que é que tem te prendido, o que é que tem feito tu não avançar na tua vida espiritual, a tu não avançar na tua intimidade com Deus. Qual o teu nível de intimidade com Deus? Vamos se levantar todo mundo, que eu vou começar a orar quando a galera louvar aqui.